Meu Deus do céu. O que foi esse jogo do Flamengo? Foi um jogo do Flamengo, primeiro, para provar que muito coleguinha da imprensa que agora vai sumir, vai desaparecer, que criticava o Felipe Luiz, que criticava a escolha do Felipe Luiz, esse cara hoje, ele já é o melhor treinador brasileiro em atividade. Esse cara hoje é disparadamente o melhor treinador brasileiro e para se comparar ao Felipe Luiz hoje, só Abel Ferreira, que não é brasileiro, que está em atividade no Brasil, é português, é multicampeão e por isso pode estar à frente ainda do Felipe Luiz. Agora, o que o Flamengo do Felipe Luiz está fazendo, o que o Flamengo do Felipe Luiz fez hoje no Maracanã, depois do que fez contra o Internacional no Beira-Rio, é uma apelação. É uma prova de que esse Flamengo já pode sim ser comparado ao Flamengo do Jorge Jesus. O Flamengo do Jorge Jesus fazia gol e não parava de atacar. O Flamengo do Jorge Jesus continuava tentando criar, mesmo quando estava vencendo. E o que o Flamengo fez hoje, respeitando o adversário, não teve firulinha, não teve brincadeirinha, mas foi um massacre. É o típico jogo para definir um time como favoritíssimo a todos os títulos que disputa no ano. O único time capaz de parar o Flamengo nesse Brasileirão, na Libertadores, na minha opinião, jogando o que está jogando, é o Palmeiras. Não tem jeito. Eu tive que fazer esse vídeo. Eu tô no restaurante, eu tô aqui, mas eu tava vendo o jogo e não dá para não fazer uma live. Não dá pra gente não falar desse Flamengo. Não dá pra gente deixar passar como se fosse natural uma goleada de 8-0. É a maior goleada da história dos pontos corridos. Nunca nenhum clube venceu por 8-0 na era dos pontos corridos. As maiores goleadas da época dos pontos corridos, da era dos pontos corridos, foram do Cruzeiro, se eu não me engano, e do Goiás, 7-0. E o Flamengo vence por 8-0 e vence, primeiro, para afirmar a volta do Pedro. É fundamental. Essa volta do Pedro, ela foi firmada hoje. Não tem como botar o Pedro no banco de reservas depois do que ele fez hoje no jogo. Foram 3 gols, 2 deles golaços. O drible do Pedro no terceiro gol dele no jogo, o que ele faz, aquele elástico que ele dá no zagueiro do Vitória, é brincadeira. É brincadeira o que o Pedro fez. Primeiro gol, um golaço. Segundo gol, normal. Terceiro gol, brincadeira. Aquele toque que ele dá, o elástico que ele dá no zagueiro do Vitória, é a confirmação da volta por cima do Pedro. Então, primeiro ponto super positivo. Felipe Luiz se firmando ali como um monstro como treinador. Eu estava até com um amigo aqui do H2, tá? Tô aqui no H2 restaurante aqui, do maior clube de pôquer aí do Brasil, né? Tava com os meus amigos aqui do H2, com o Vini, com o Rafa, e o Vinícius ainda dizia isso. Ele falava, cara, o que o Felipe Luiz está fazendo é impressionante. O que esse Flamengo está fazendo é impressionante. E a volta do Pedro agora também é outro fator positivo. Felipe Luiz, um monstro na posição. O Vini me perguntava, cara, esse cara já tem 2 anos como treinador? E eu falei, não, ele não tem nem 1 ano como treinador. É isso que é o mais impressionante. Felipe Luiz não tem nem 1 ano como treinador de time profissional de futebol. E ele já faz o que ele vem fazendo. Ele já mostra os resultados que ele vem mostrando. É surreal. De 4 títulos que ele disputou no Flamengo, ele ganhou 3. Ele só perdeu a Copa do Brasil agora. Ele ganhou a Copa do Brasil, ele ganhou a Supercopa, ele ganhou o Carioca, ele só perdeu a Copa do Brasil. Ah, perdeu o Mundial. O Mundial não conta, gente. O Mundial não conta porque os times brasileiros estavam longe de ser favoritos no Mundial. Então, olha o que esse cara vem conquistando. Felipe Luiz, desde que voltou do Mundial de Clubes, foram 14 jogos, 10 vitórias. 10 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Então, é um absurdo o que faz o Felipe Luiz. Outro ponto positivo, Pedro volta por cima. Pedro fazendo 3 gols, 2 deles golaços do Pedro.
E um outro ponto que eu queria falar, muito positivo nesse jogo. Saul e Samuel Lino, que tem a mão do Felipe Luiz. É bom deixar isso claro. Saul e Samuel Lino. O Felipe Luiz pediu a contratação dos dois. Samuel Lino foi o jogador mais caro da história do Flamengo. Muita gente questionou se ele iria pagar o custo de 20 milhões de euros. E o que o Samuel Lino vem fazendo desde que chegou ao Flamengo, e o que o Samuel Lino fez hoje, o que o Samuel Lino fez hoje é sacanagem. Ele brincou na ponta esquerda. Ele brincou, ele destruiu, ele deu ovinho, ele deu assistência, ele fez gol. O Samuel Lino, hoje, e nos outros jogos que ele já disputou pelo Flamengo, vem provando que valeu muito o investimento. Que ele tem, sim, bola para ser a maior contratação da história do Flamengo. E ele e Saul juntos, gente, é outra qualidade que você vê nesse Flamengo. É outra qualidade. Você comparar Jorginho e Alan, o Jorginho e Saul, é até sacanagem. O Saul joga de terno. O Saul brinca. O Saul tem a maturidade de jogador que jogou na Europa a vida inteira. Tem técnica, sabe sair jogando. Aí muita gente me diz, pilhado, mas o meio-campo do Flamengo vai ficar sem pegada. Pra quê ter pegada se ele não perde a bola? O Flamengo tem posse de bola. O Flamengo bota os adversários na roda. Por quê? Porque todos os jogadores têm qualidade. Os dois zagueiros têm qualidade, os laterais têm qualidade, os volantes têm qualidade. Arrascaeta, Samuel Lino, tá virando sacanagem o que está entregando esse Flamengo. Samuel Lino, hoje, firmando ali, confirmando que 20 milhões de euros foram bem gastos. Esse cara tem tudo para explodir no futebol brasileiro. Já se reuniu com o Ancelotti. É bom deixar isso claro, que o Samuel Lino já se reuniu com o Ancelotti. Ou seja, o Ancelotti conhece o cara. O Ancelotti treinou o Real Madrid. Estava em Madrid lá com o Samuel Lino. Então, o Ancelotti conhece o Samuel Lino. O Ancelotti se reuniu com o Samuel Lino. E um dos objetivos dele nessa volta para o Brasil era a seleção brasileira. O Samuel Lino quer a seleção brasileira. O Samuel Lino acredita na seleção brasileira. E com o que ele jogou hoje, esquece. Com o que o Samuel Lino jogou hoje e vem jogando desde que chegou ao Flamengo, ele tem chance sim de chegar na seleção brasileira. O Gustavo Bruno tá mandando aqui, Flamengo vai trucidar o Palmeiras. Paquetá em 2026. Então, o Palmeiras é o único adversário para mim, tá? A altura do Flamengo. Palmeiras contratou Carlos Miguel, goleiro. Palmeiras tá para contratar agora Andreas Pereira. Contratou Vitor Roque. Palmeiras é um timaço também. Palmeiras gastou 600 milhões de reais nessa janela. Sem contar o Andreas Pereira. Se contar o Andreas Pereira, vai para 650, 660 milhões de reais. Pilhado tá muito comportado e falando baixo. Não deve estar em casa, não tô. Se eu tivesse em casa, eu ia estar surtando, eu ia estar gritando. Tô no restaurante e tô entrando aqui com vocês, inclusive agradecer aqui, tá? Ao H2, tá? Maior clube de pôquer aí do Brasil. Tô aqui jantando com os meus amigos que são sócios aqui, o Vini, o Rafa, que me deixaram eu fazer essa bagunça aqui no restaurante. E eu tô aqui porque eu sou assim, eu falo onde eu estiver, eu vou falar. Então, agradecer aqui ao H2. E, ó, o Vitor Claverry tá mandando. Nesse momento do campeonato, o Flamengo tem 35 gols de saldo. Mais do que os outros times têm de gols marcados. Inclusive o Porquinho, que tem 34 gols pró. Diz aí o Vitor Claverry, né? Trazendo aí o superchat, agradecendo a galera que tá mandando superchat. Agora, galera, são vários pontos positivos. Os principais, Felipe Luiz se firmando como o melhor treinador brasileiro na atualidade. Samuel Lino entregando e mostrando que pode valer sim os 20 milhões de euros que foram gastos. Saul tirando o Alan do meio-campo. Chega de Alan no Flamengo, pelo amor de Deus. Chega de Alan no Flamengo. Saul se firmando e dando qualidade ali absurda junto com o Jorginho. E, claro, para fechar, a volta por cima do Pedro
o Pedro voltando a fazer gol. 3 gols, 2 deles golaço, comemorando com a torcida, leve, solto. É o Flamengo do Felipe Luiz.